Gente, então hoje a gente vai falar dos inibidores do metabolismo do folato, continuando aqui nos antibióticos. Esse conteúdo é bem mais tranquilo, bem mais de boas que os outros que vocês já viram. Então, a gente primeiro precisa contextualizar o que é o ácido fólico, ou folato, ou vitamina B9, tá? Que é a mesma coisa. As três palavras, né, as três expressões significam a mesma coisa. Então, ele é produzido pelas bactérias e absorvido pronto, tá? Pelos mamíferos. Semi-pronto, na verdade. E ele está intimamente relacionado à vitamina B12 no metabolismo humano, tudo bem? Para que serve o folato? Ele é essencial na síntese de DNA. Então, se não tiver folato suficiente para os humanos ou para as bactérias, então vai ter uma diminuição do DNA, falha na maturação nuclear e falha na divisão celular, porque não vai ter o metabolismo essencial para o organismo conseguir duplicar o seu DNA, fazer o seu RNA para fazer a síntese de proteínas e todo o funcionamento celular. E lembrando que a deficiência do folato e a vitamina B12 estão relacionadas à anemia megaloblástica, que a gente vai ver um pouquinho depois. A gente olhando aqui para a imagem, é importante perceber que as bactérias elas vão fazer parte de todo o metabolismo, tá? Elas por si só conseguem transformar estes dois componentes, a pteridina e o ácido p-aminobenzoico, que é o PABA, do início ao fim eles conseguem transformar em folato, tá? E usar para o que eles quiserem, para suas respectivas necessidades fisiológicas. Já o ser humano não consegue, ele precisa pegar o dihidrofolato pronto. Por isso que tem que ser pela alimentação. E por favor, prestem atenção aqui nos nomes das enzimas, tá? A pteridina mais o PABA vai ser transformado pela dihidropteroato sintetase. Como a gente já está dando um spoiler, vai ser pelas sulfamidas, vão agir exatamente nessa enzima. E o dihidrofolato vai ser impedido de ser transformado pela trimetropima e pela pirimetamina no dihidrofolato redutase, que é o nome da enzima. Esses fármacos vão atuar nesta enzima. Então, exemplos aqui dos principais representantes, né? Inibidores da síntese do folato, ou seja, as sulfas, a mafenida, a sulfadiazina e a sulfasalazina. Já os inibidores da redução do folato, pirimetamina e trimetropima. Combinação de inibidores, tá? Que é muito famoso, todo mundo já ouviu falar ou já tomou. Nome padrão deles, cotrimoxazol, ou seja, sulfamethoxazol mais a trimetropima, que é o famoso nome comercial de Bactrim. Então, as sulfas. Quem são as sulfas especialmente? O sulfamethoxazol, a sulfasalazina e a sulfadiazina, tá? Como é que eles agem? Eles vão inibir competitivamente a dihidropteroato sintetase, que eu mostrei naquela imagem antes. Então, ela vai se ligar no sítio catalítico onde o PABA se ligaria. Então, vai competir pelo sítio com o ácido p-aminobenzoico. E como é que as bactérias elas burlam? Elas são resistentes às sulfas. Através da superexpressão do PABA, que vai deslocar por aumento da concentração do sítio catalítico da enzima, por vias alternativas de produção do ácido fólico, ou seja, a bactéria consegue produzir de outra forma, ou por redução da permeabilidade do fármaco. Já a farmacocinética. Cada representante, né, cada fármaco vai ter um tipo de absorção diferente. Ação intestinal local, a sulfasalazina, ou seja, ela não vai do intestino para o sangue, ela vai ficar no intestino. E ela é usada para tratar somente infecções próprias do trato gastrointestinal. Ou seja, vai ser uma colonização, uma infecção de bactérias na luz do intestino e não que vai ser absorvido pelos enterócitos. Ou tópico, que é a sulfadiazina de prata, que é muito usada em queimaduras, acredito que vocês conheçam, e a sulfacetamina sódica, que é usada para conjuntivite bacteriana. Aqui, intravenoso ou subcutâneo, a sulfadiazina é utilizada, tá? Porque eles têm uma boa distribuição, por isso que é usada IV ou subcutâneo. Uso, então, eficaz contra gram positivas e gram negativas. E elas são agora, devido à resistência, sempre usadas em combinação. Então, a sulfadiazina é usada junto com a pirimetamina para toxo e para malária. As sulfas podem ser usadas para prevenção de febre reumática em alérgicos à penicilina. Lembrando que o tratamento, primeira linha para prevenção de febre reumática é bezetacil, tá?
penicilina, benzatina, mensalmente, acredito. Depende da idade da pessoa, tá? Mas é bezetacil. Se a pessoa não pode tomar, aí vai para a segunda linha, que é sulfa. E o sulfamethoxazol para infecções do trato urinário. Lembrando que ela é bacteriostática, tá? Ou seja, precisa do sistema imune para matar o micro-organismo, ele só vai interromper o crescimento. Os efeitos adversos é a famosa alergia, hipersensibilidade, cristalúria, que é a formação de pedras no rim, né, e pedras no sistema urinário, anemia hemolítica, e no recém-nascido pode causar uma hiperbilirrubinúria, tá? Que é aumenta a bilirrubina na urina e no sangue, né? Hiperbilirrubinemia. Por quê? Porque a sulfa vai deslocar a bilirrubina da albumina. A bilirrubina estava bem lá ligada à albumina, vem a sulfa e desloca ela. E aí deixa a bilirrubina solta no sangue. Sendo a bilirrubina muito lipossolúvel, ela consegue se distribuir amplamente pelos sistemas e ela gosta muito do tecido que é bem lipossolúvel, ou seja, sistema nervoso central. E a bilirrubina impregna no sistema nervoso central e causa o quadro de Kernicterus, né? Que é o bebê que tem toda uma sintomatologia do sistema nervoso central e é um quadro irreversível. Então, é extremamente grave e deve ser tomado cuidado. E por essa mesma capacidade de deslocamento da albumina, ele vai interagir com os anticoagulantes orais, a hipoglicemia orais, anticonvulsivantes e outros remédios que a maioria anda coladinho na albumina. Então, efeitos adversos aqui para vocês gravarem: cristalúria, hipersensibilidade ou alergia, a anemia hemolítica e o kernicterus devido a esse deslocamento da bilirrubina. E uma observação: o contrimaxazol, a combinação, ou seja, da sulfamethoxazol com a trimetopima, pode ter atividade bactericida, mesmo que seus dois componentes são bacteriostáticos. Então, os inibidores da dihidrofolato redutase, representantes: trimetopima e pirimetamina. Mecanismo de ação: inibidores da dihidrofolato redutase. Tem uma próxima imagem de novo para vocês lembrarem onde está essa enzima, mas lembrando que ela já existe nos seres humanos, é aquela parte do metabolismo que os seres humanos já devem fazer por si próprios. E em altas doses elas podem agir nas enzimas humanas. Já a farmacocinética: ao contrário das sulfas, são muito bem absorvidas via oral, podem ser absorvidas no intestino e têm uma ampla distribuição, incluindo o sistema nervoso central. A excreção é renal e eles se concentram principalmente no líquido prostático e no vaginal. Os usos, então, eles são basicamente combinados com sulfa, tá? Não se usa sozinho. Então, para malária e tóxico se usa a pirimetamina com a sulfadiazina. E a combinação, né, que é famosa, que é o Bactrim, vai usar como? Vai usar para muita coisa: vias aéreas inferiores, vias aéreas superiores, infecções do trato urinário, infecções do trato gastrointestinal e para micobacterioses, mas não tuberculose, tá? Tuberculose não entra. Efeitos adversos: como ele pode causar uma redução das enzimas humanas, tu pode ter uma queda no folato necessário, então pode causar anemia megaloblástica, leucopenia, granulocitopenia. Em pacientes com AIDS, ele pode ter uma maior incidência de febre, enxantemas e sintomas do trato gastrointestinal, como náuseas e vômitos. Lembrando que eles sozinhos são bacteriostáticos. Então aqui mais uma imagem para vocês verem o metabolismo do folato. Então aqui tu vai ter a pteridina mais o PABA. Só os micro-organismos vão ter a dihidropteroato sintetase, onde as sulfas vão agir, que vai se juntar com glutamato e vai dar o ácido dihidrofólico. Já o ácido dihidrofólico dentro das células humanas e também bacterianas, tu vai ter um aumento, vai ter uma geração, na verdade, do folato por meio dessa enzima, a dihidrofolato redutase, que é onde a trimetopima e a pirimetamina agem. E é isso, esse conteúdo é bem mais tranquilo que os outros. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só chamar. Bons estudos!